Olá, eu sou Leonardo Meloni, sejam bem-vindos ao Escopoverso. A proposta desse quadro é refinar algum assunto que se destacou no Escopocast, e você que já ouviu o nosso último episódio sabe que o tema principal foi gestão de projetos versus gestão de produtos. E a nossa conversa de hoje será sobre a rotina de cada gestor, de projetos e de produtos. E para esse complemento eu convidei novamente o Fabrício Massola, que é gerente de projetos na Smara PD, e a Bruna Oliveira, que é Product Manager na OLX. Então confere aí como foi esse nosso bate-papo. Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Obrigado pela participação, Bruna. Prazer estar aqui com vocês, Leonardo, para compartilhar um pouquinho aí do dia a dia de um PM. Obrigado, Fabrício. Leonardo, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho de gerenciamento de projetos. Para começar, falando aqui um pouquinho da rotina, né, de um gerente de projetos e de um gerente de produtos, eu queria saber um pouquinho de vocês. Conta um pouquinho aí da rotina, o que vocês fazem, quando chega uma demanda, como é realmente o dia a dia do trabalho de vocês. Se quiser começar um pouquinho, Bruna. A rotina em si é bem agitada. Eu estou sempre assim em várias áreas diferentes, né? Conversando com várias pessoas diferentes também, entendendo esses problemas do negócio. Aí, quando chega uma demanda, acho que a primeira coisa que eu faço assim é entender com quem me solicitou, né? E explorar o porquê daquilo, assim, por que a gente vai atuar, qual que é o problema de fato, para entender até questões de prioridades. E aí, através disso, eu sento um time na Plane, a gente faz ali, tem o backlog, né, de priorização, então a gente faz o refinamento e faz toda o entendimento ali daquela demanda, daquele processo, de como que a gente vai atuar. Acho que basicamente é isso, assim, e aí vai distribuindo no board de acordo com o que a gente priorizou. E essa questão de você fazer esse acompanhamento, você vai até a entrega efetiva do item dentro da sprint, ou não? Você vai até a parte de priorizar e colocar ele para desenvolvimento. Dali em diante, fica a cargo do seu par. Não, a gente atua junto, assim. Então, todo dia tem a dele, então eu vou acompanhando como está sendo o processo de cada card ali que foi distribuído, se teve algum bloqueio. Você faz parte disso também, mesmo tendo... Faço parte. Ah, que legal. Bem diferente, porque geralmente você PO, acaba tendo uma visão um pouco mais do negócio, acaba não entrando tão a fundo. Interessante. Então, o PM, eu acho que ele não é o contrário, né? O PO, eu acho que ele não acaba sendo um PM, mas um PM acaba sendo um PO, assim, olhar também para o lado tático, sabe? No dia a dia, assim. Legal. Então, eu acho que é importante ter essa visão como um todo. Gera um engajamento melhor, assim, sabe? Com certeza, porque você tá no mesmo barco, né? Muito legal. Isso, a gente tá sempre alinhado, acho que por isso, apesar de a gente ter as pedrinhas no meio do caminho, as coisas acabam fluindo melhor, assim, por a gente ter esse tipo de alinhamento diário. E você, Fabrício, como que é o seu dia a dia? Quando chega um projeto novo, por exemplo, você fechou ali um edital, como que é o seu dia a dia? Bom, quando nós somos designados, né, a um novo projeto, primeiro é escolhido quem que vai ser o gerente de projeto. A equipe ela tem alguns, né, gerentes de projeto, então primeiro tem essa definição. Depois dessa definição, quem vai ser o gerente de projeto? É o Fabrício que vai ser o gerente de projeto. Como trabalhamos com o órgão público, o edital passa a ser o livro de cabeceira, né? Porque eu tenho que estar desenvolvendo o projeto de acordo com o que o edital diz. Então, tirando as especificações técnicas, né, começa a se formar a equipe, né, a gente já fica sabendo com quem que a gente vai trabalhar, a gente começa as nossas reuniões de expectativa, né, inicialmente, né, de expectativa de como vai ser o projeto, de que jeito que vai ser, a gente já começa a correr atrás de conhecer a cidade que a gente vai, porque o projeto, ele é, pelo menos o de implantação, né, porque depois que você faz o projeto de implantação, você devolve ele
ou entrega ele para uma equipe de atendimento. Mas o projeto de implantação, ele é, vamos dizer assim, uns 60% ou 70% in loco. Então a gente começa a ir atrás de hotel, conhecer a cidade, conhecer as pessoas que vão trabalhar com a gente, começar a procurar um pouquinho, entender mais do cliente, como que é esse cliente, onde fica, quem é prefeito, quem é secretário, essas coisas todas, né? Até o ponto da gente fazer a nossa primeira kickoff, né? Que é a parte mais gostosa que tem, porque é onde você já começa, você já starta e você já passa a ter o contato com o cliente. Antes do kickoff no cliente, a gente faz o kickoff interno também. Então a gente tem a diretoria geralmente participa, os coordenadores envolvidos, né, dos produtos envolvidos participam, os recursos que vão trabalhar nesse projeto participam. Então, assim, é uma parte de comunicação muito importante para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. Eu costumo dizer que quando todo mundo fala a mesma língua, tudo flui, né? Então, essas reuniões, elas fazem todo mundo falar a mesma língua. E aí, a partir daí, o projeto começa a se dar tamanho, né? Um edital, ele já tem data, né, para finalização. Então, muitas vezes, o que vai acontecer, eu só fechar qual vai ser o dia da semana, né, que vai ser feito essa virada, né, de sistema, porque geralmente o edital já contempla um prazo máximo para que a gente possa entregar o produto. Geralmente numa sexta-feira, né? Bem tranquilo, lá pelas 5 horas. A gente tem muita sorte do prazo final casar com feriado. Então, já aconteceu várias vezes. Ou a gente pede uma semaninha a mais para casar com feriado. Então, imagine que lindo, né? Um feriado numa quinta-feira que emenda com a sexta. Então, você começa já a implantação na quarta-feira à tarde, fica quinta, sexta, sábado, domingo, deixando tudo em ordem para na segunda-feira iniciar um novo sistema, né? Então, quanto mais prazo você tiver para essa virada, uma coisa é o treino, né? A mesma coisa do futebol. A primeira coisa é você treinar, você vai treinar, tal. Outra coisa é na hora do jogo. Então, quanto mais assertivo foi essa parte de negociação, de prazo, ou tem prefeituras também que elas conseguem decretar algum tipo de feriado, alguma coisa para não ter sistema, ou para não utilizar o sistema. A parte administrativa não vai funcionar na sexta-feira. Já aconteceu também. Então, isso depende muito de poder de negociação do gerente de projeto, né? A gente tem que ter uma coisa em mente que chama lições aprendidas, né? Então é muito interessante que um projeto ensina coisas para os outros projetos. Então a gente aprende num projeto que fazer na sexta-feira não dá tempo, que é bom você conseguir também a quinta ou a sexta. Então eu acho ideal essa expertise, né? De você colocar tudo na balança e falar, vai ser desse jeito. E vocês hoje estão atuando no home office? Mudaram alguma coisa na parte de gestão, na parte de lidar com o time, ou até mesmo em entregas? Como que ficou essa questão do home office para vocês? Olha, eu vou falar que eu nem lembro como que é a minha vida mais antes do home office. Porque já entrou no natural, né? Ficou natural, assim, juro pra você, você falando agora, eu parei pra pensar, falei, cara, como que era? Não sei mais, assim, porque tá tão fluido, tá tão natural, assim, a gente já tem, não é uma rotina, assim, mas acho que acaba sendo mesmo uma rotina. Então, a nossa estrutura lá é home office full agora. Hein? Mas pra vocês foi tranquilo essa transição no início? Em relação a passar demanda, gerenciar backlog, isso aí foi tranquilo também? Não, então, foi super tranquilo porque eu já venho também de uma cultura de home office, né? Então, antes eu já ficava 2 vezes na semana em casa. E a gente já estava acostumado, então sempre cada um estava num lugar para fazer reunião, para fazer planejamento. Então foi super fácil, a gente não teve problema, assim. Voltar realmente acho que seria problema, né? Então, eu falo assim, é muito legal, mas cada um tem um dia específico para ir, né? Nunca ninguém vai, todo mundo vai no mesmo dia, então eu acho que já fica um pouco mais chato, né? Se acostuma. E para você, Fabrício, você sentiu o impacto na hora que foi para o home office? Você mencionou de, às vezes, ter que ir em hotel para poder ficar no cliente. Isso teve também impacto de alguma forma? Em relação ao home office, eu vou descrever aqui rapidamente 2 situações, né? Uma situação é internamente na empresa, a parte de atendimento, a parte de desenvolvimento. Esse foi um pouco mais fácil de fazer a adaptação para o home office. Claro que a gente teve vários problemas, atendimento telefônico
telefônico foi um deles, né? A gente teve que contar com um ramal na nuvem para o colaborador levar o telefone para casa. Então, assim, essa parte foi tudo muito difícil, porque ninguém imaginava o que ia acontecer, né? No caso da minha empresa, a gente não tinha nada de home office, né? Então, era tudo em loco na empresa. Mas agora, quando eu vou partir para a implantação, não tem jeito, né? A gente até tenta fazer alguma coisa mais voltada com reuniões online e tal, mas é tudo muito difícil, porque a boa prática diz que você tem que ter o contato com o cliente para você estabelecer uma boa comunicação, para você falar a mesma língua. O tete-a-tete, né, ele é muito importante nesse caso. Então, quando houve, né, o começo da pandemia, a gente paralisou praticamente todas as implantações, né? Primeiro que era difícil você reunir as pessoas para poder conversar. Quando foi lá para julho, talvez agosto de 2020, a gente voltou a fazer as implantações, só que diferente de quando não tinha pandemia, né? A gente precisa ter todo o cuidado, então a gente teve que reduzir pessoas no carro, tomar todo o cuidado possível, né? No caso da implantação é muito difícil você fazer ela remota, né? Então no nosso caso, a gente ainda continua em loco. No primeiro episódio você mencionou alguns dos skills que o gerente de projeto precisa ter, né, para poder atuar de forma qualitativa ali. Poderia falar um pouquinho mais o que vocês acreditam, né, que seriam esses skills necessários ali no dia a dia para atuar de fato, seja com o cliente, seja para falar com o time, negociar, enfim. O que vocês acreditam que seriam ali os skills de um gerente de projetos e de um gerente de produtos? Eu acho que, assim, a gente tem as competências, né, os skills que a gente precisa de um gerente de projeto. Esses skills são muito importantes porque você vai precisar, por exemplo, a liderança, né? Você vai precisar lidar com a equipe, você vai precisar manter um respeito. Como eu gosto muito de falar, o gerente de projeto, ele é a autoridade máxima no projeto, pelo menos dentro da empresa, né? Então, começar pela liderança. Você vai precisar ter uma liderança, você vai precisar ser um facilitador, você vai ter que blindar a equipe. Então você vai precisar ter um posicionamento, né, de gerente de projeto. Você vai ter que ser um bom líder. E depois eu considero que você tem que se saber comunicar, né? Você vai ter que ter uma boa comunicação com a equipe, deixar claro algumas coisas. Eu gosto muito de documentação, porque eu acho que quando a gente escreve alguma coisa, não tá só dito, né? Tem como olhar lá e falar, ó, tá vendo? Eu tinha escrito isso. Então eu acho que uma boa comunicação também flui muito o projeto, né? Então você consegue transmitir as mensagens necessárias para a compreensão de todo o projeto. Então a comunicação também tem que ser bem assertiva. Um outro skill também que é bem importante é o poder de negociação. Como eu falei agora há pouco, a gente precisa trazer tudo para o lado que vai favorecer a boa entrega. Então você ter um poder de negociação, ele é 100% do negócio. Para negociar prazo, para negociar às vezes alguma funcionalidade que não estava previsto, até mesmo com a equipe, né? Então a negociação também é bem importante. E claro, né, o conhecimento em gestão de projeto, ele passa a ser muito importante também para você poder utilizar as ferramentas de gerenciamento de projeto. Eu costumo dizer que o gerenciamento de projeto, ele nada mais é que boas práticas. Não necessariamente que você precisa utilizar tudo que o PMBOK prega, mas é interessante que você pelo menos saiba o que utilizar na hora certa. Então imagine que você tem uma caixinha lá de boas práticas, você vai falar, não, isso não vai servir para o meu projeto, isso serve, isso eu vou utilizar, isso eu não quero utilizar. E aí eu acredito que você tendo, né, o gerente de projeto tendo essas habilidades, ele consegue trazer o sucesso do projeto, consegue ser efetivado, né? Porque você está falando de várias coisas
que vai trazer um benefício na qualidade, no prazo de entrega, na satisfação do cliente, no bem-estar da equipe. Por exemplo, um gerente de projeto sem liderança é difícil. Você já começa a perceber que não vai ter muito sucesso, porque ninguém vai ouvir. Um gerente de projeto que não sabe se comunicar, você vai ter vários problemas de comunicação e aí vários prazos não vão ser atingidos. Uma pessoa que não sabe negociar, você vai levar muita paulada. Então, eu considero que esses são os skills assim, necessários para um gerente de projeto ter sucesso. E para você, Bruno, você considera que por um PM os skills, né, necessários seriam os mesmos de um gerente de projetos ou você vê outras skills necessárias? Eu acho que existem muitas assim, mas eu vou falar as que estão mais presentes no meu dia a dia. Comunicação, né? Comunicação está presente em tudo ali. É fundamental porque a ideia é você passar um bom tempo, né, com os stakeholders-chave. Você fala com o time de engenharia, o designer, o usuário, lidera reuniões. Então, saber gerenciar as expectativas assim, dessas pessoas que estão envolvidas, ser um porta-voz e conseguir engajar toda essa galera, sabe? Eu acho que é fundamental. Já também acredito que ter empatia, porque como você está transitando por diversas áreas, é essencial saber como lidar com cada equipe, sabe? Cada um tem uma forma de ser tratado. E além disso, o PM ele acaba sendo o porta-voz dessas pessoas, né? Saber ouvir, assim, para considerar os pontos que são levantados por eles, ajuda muito a tomar as melhores decisões que vai conseguir manter todos os envolvidos engajados aí nesse processo. O pensamento também estratégico, gerar valor para os usuários deve ser a prioridade do PM. E eu acho que isso anda muito casado em entender como criar a melhor estratégia para que a empresa chegue onde precisa chegar. É bem importante. Vou falar mais um aqui que também é fundamental, que seria saber analisar. Acho que conseguir entender o que está acontecendo, baseado em qualquer tipo de análise, seja comportamental, números de dados, faz toda a diferença assim, no dia a dia. Dá para ver que acaba um complementando o outro até, né? Então, você acaba tendo mais a parte de liderança, outro mais analista mesmo, né? Se for ver. Aproveitando essa questão, eu gostaria de saber um pouquinho como que vocês acabaram na área de projetos e de produtos. Eu comecei a minha carreira aí como desenvolvedora, uma consultoria, e aí depois eu virei consultora de negócios, depois parti para analista de sistemas e negócios, né, que acabam andando juntos ali. E aí surgiu uma oportunidade dentro da mesma empresa para a área de produto, mas como PO. Então foi pulo assim, passo bem diferente, assim. Não que seja muito diferente de um analista de negócios, mas olhar ali para o produto muda bastante, sabe? Hoje você consegue se comunicar também com os desenvolvedores por conta da sua trajetória? Isso para você tem Boa. É isso mesmo, assim, o meu mundo foi desenvolvimento, né? Então, eu já era analista de negócio, então eu já estava ali no dia a dia, eu tinha muita facilidade e eu transitava pela empresa inteira, assim, me comunicando com todas as áreas, né? Implantar soluções, você acaba se comunicando, então isso facilitou muito a minha vida. Começou a mudar um pouco essa questão mais de metodologia, essas coisas, mas isso a gente aprende no dia a dia, mas foi uma boa sacada, é isso mesmo, facilitou aí o meu dia a dia a ter esse engajamento melhor com os desenvolvedores, que para mim é sucesso total. Então foi meio que um pulo ali, meio que natural mesmo para PO, né? Isso, eu nunca imaginava virar PO, porque eu nem conhecia essa área, eu nem sabia direito, assim, como que funcionava, o que era um PO, nem nada, assim. Como teve uma mudança de estrutura na empresa, acabou, tipo, meio que bora, sabe? E aí eu mergulhei, assim, mas não que era algo que eu almejava. Por isso que acho que eu sempre bato na mesma tecla e falo que da importância desse dia a dia nos times, assim, sabe? Com esses alinhamentos. E agora eu acho que o diferencial de um PO, assim, para um PM é ter essa visão estratégica, assim. Foi o grande boom, assim. E na sua visão, você acha que é essencial ter conhecimento na parte operação do negócio para trabalhar com produto de fato, ali na parte de
gestão, ou não? Você conhece até, ou poderia ter vindo de uma outra área totalmente diferente e atuar ali ou atua de forma diferente? Como que você enxerga essa questão? Eu acho que para mim facilitou, mas acho que não seja necessário, assim, conheço vários PMs que vieram de áreas totalmente diferentes. Mas você percebe diferença na comunicação deles com o time, coisa nesse sentido? Eu vou falar que eu nunca reparei, assim, porque eu acho que essa questão vai mais a questão de comunicação, sabe? Eu não sei, acho que por eu estar olhando o meu dia a dia ali, eu não sei se eu vou conseguir te responder dessa forma. Eu perguntei mais porque você mencionou que no seu caso você também acaba olhando um pouquinho ali a operação, né? Isso. E eu achei até diferente isso. Então eu imaginei que por você ter vindo, talvez você acabou tendo esse interesse, mas que talvez não fosse algo natural para todos os outros, né? Para mim foi muito natural, porque, como eu falei, você está implantando o sistema, eu olhei para a operação assim, toda, né? Então foi muito natural. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Parei para pensar agora que você comentou. Foi muito natural mesmo. Acho que eu tenho essa facilidade no dia a dia com eles. E você, Fabrício, como que você caiu aí na parte de gestão de projetos? Você também era desenvolvedor? Eu comecei como desenvolvedor. Eu fui por muito tempo desenvolvedor, até que eu trabalhava numa multinacional francesa e surgiu uma necessidade de ser analista de negócio, né? Participei de um processo interno da empresa e acabei virando analista de negócio. A maioria das empresas, o analista ele também é programador, né? E no caso dessa empresa, não. O analista de negócio só fazia análise mesmo, né? Da melhor forma de desenvolver o produto. E nessa empresa, o analista de negócio, ele tinha, de certa forma, uma equipe de programadores, né? Então, de certa forma, a gente fazia uma espécie de gerenciamento de projeto. O analista, ele reportava para o gerente de projeto. Então, aquilo foi me trazendo bastante curiosidade, né? E eu fui gostando dessa parte, principalmente da parte de planejamento, parte de liderança. E eu era analista de negócio ainda, eu fui fazer um curso de pós-graduação de gerenciamento de projeto. Nessa empresa, nessa multinacional, eu estava como analista de negócio e eu acabei saindo dessa empresa, né? E aí, porventura, eu me candidatei numa outra empresa para uma vaga de novo para programador. E quando eu fui fazer a entrevista para a vaga de programador, na época o gerente da unidade, juntamente com o RH, falou: cara, peraí, você acho que poderia ser gerente de projeto, não programador, né? Eu acho que você tem um perfil mais para um gerente de projeto. A gente tinha uma vaga aqui que a gente não tinha divulgado, a gente não queria divulgar essa vaga, a gente queria ter alguém para poder escolher. O que você acha, né, de ser? E eu acabei aceitando, acho que foi um desafio bacana, e é a atual empresa que eu estou, né? E eu acabei aprendendo muito, né? Porque até então, quando você faz uma pós-graduação em gerenciamento de projeto, você aprende muita teoria. E aí, quando você vai para o mercado de trabalho, quando você começa a gerenciar um projeto, você passa a ter visões complementares com o que você viu na teoria. Eu costumo dizer, né, que a teoria ela é muito diferente da prática. Então, hoje em dia, para você ter a primeira oportunidade para mudar de área assim, eu considero que é bem difícil. Então, eu acho que eu tive bastante sorte, né? E isso, já estou há 7 anos nessa empresa, né? Com o gerenciamento de projeto, a gente percebe que nenhum projeto é igual ao outro, né? Então, você vai aprendendo, vai melhorando, vai crescendo, vai cada vez adquirindo mais aprendizado, né? Que eu considero isso mais importante. E na sua visão, você ter vindo da área do desenvolvimento e ser gestor de projetos numa empresa de desenvolvimento, isso também agrega? Ou você também conhece ou atua com outros gerentes que são de outras áreas? Eu acredito que o fato de conhecer um pouco de desenvolvimento, um pouco de tecnologia, eu acho que ajuda muito, né? Porque você já tem meio caminho andado para entender o problema, né? Vamos dizer assim. Mas eu acredito que é possível, mesmo sendo em áreas diferentes, conseguir atuar, né? Porque você conta muito com a ajuda das pessoas que estão envolvidas no projeto, né? Porque a ideia de gerenciar o projeto é você planejar, né? Então,
você fazer o planejamento para que a coisa aconteça. Claro que se você conhecer um pouco mais o negócio, vai ajudar muito. Mas eu já trabalhei com gerentes de projeto que eram da área bancária, por exemplo, e isso não desqualificava ele em nenhum momento, né? Mas eu considero também, por exemplo, que com o tempo, o gerente de projeto, ele passa a adquirir, né, esses conhecimentos que são importantes para a área que ele está atuando, né? Então, por exemplo, um gerente de projeto, ele é bem genérico, né? Então, ele pode atuar numa área de engenharia, ele pode atuar na área de software, ele pode atuar em qualquer área que exista o projeto. Claro que eu acredito que ele possa, sim, ter dificuldade no começo, e sim, você sendo da área facilita bastante. Vou só complementar o que eu tinha falado. Essa questão de estar dentro da operação, acho que faz a diferença, assim. E também saber da tecnologia, sabe? Acho que no dia a dia, para as tomadas de decisões, assim, como eu já estava acostumada a mexer muito no sistema, facilitava muito, assim, o pensamento em como que eu vou agir ou tomar certas decisões. Então, eu acho que tem uma diferença grande mesmo aí. Você te ajuda até a priorizar também, né? Isso. Talvez a priorizar de forma diferente. Ó, isso, eu consigo ter uma noção. Priorizar de forma diferente, é isso mesmo. Acho que você consegue ter uma visão mais ampla, assim, e até mais específica também. Você acaba tendo os dois lados. Você tem a visão do negócio, mas também você tem uma visão operacional. Então, na hora de você tomar decisão, você não fica só de um lado, né? Aí fica alguém tentando defender do outro. Não, você consegue ter uma visão mais geral, de fato. É isso mesmo. Qualifica mais a sua decisão. Perfeito. Com certeza. Muito bom, pessoal. Quero agradecer novamente a participação de vocês nesse episódio. Ele é um pouquinho mais curto mesmo. Foi muito, muito, muito rico mesmo. Obrigado pela participação, Fabrício, Bruna. Leonardo, mais uma vez sou eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Bruna, prazer ter participado com você. Dudu, obrigado aí pelo convite também. Muito obrigado por ter tido essa oportunidade. Agradeço também o convite, Léo, Dudu, muito obrigada. Foi muito legal estar aqui com vocês. Fabrício, também muito prazer em te conhecer. É isso aí. Beleza, pessoal. Obrigado novamente e até mais. Tchau, tchau. Pessoal, lembrando que no scopocast.com.br você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, @scopocast no Facebook e Instagram.